Gente, só para completar, tá? Quero agradecer também a presença da nossa diretora Ângela, da nossa vice-diretora Neide, da nossa inspetora Rosana. Se vocês quiserem chegar para cá, fiquem à vontade. E eu agradeço o convite também, tá? A escola é o local onde se encontra o saber, né? Todos os profissionais, desde o mais simples ao mais complexo, sempre deve gratidão ao professor, porque todos eles passam pela mão de um mestre, né? Gratidão eterna aos professores, aos meus professores e a vocês pelo convite, por abrir as portas para a gente. A cultura e a educação, elas andam de mão dadas, né? Bom, gente, é o seguinte, meu nome é Walter Caetano, eu sou produtor cultural, violinista, sou maestro, sou estudante também de escola pública, né? Vim de escola pública e eu sou aluno do CETEP, né? Que está aqui pertinho também, fui ex-aluno do CETEP. E com muito prazer, com muita honra, né? Digo que a escola pública ela é muito relevante, ela é importantíssima na formação
do novo cidadão, e eu peço que vocês, né, valorizem cada um desses profissionais que se dedicam, né? Nem sempre a remuneração é justa, né, pelo trabalho que se desenvolve, e eu acredito que a profissão de professor é, como a profissão do músico, missão. A gente gosta do que a gente faz, né, em primeiro lugar. Depois é o que leva o nosso pão para casa. Bom, eu vim hoje falar para vocês, estou aqui em nome da Prefeitura de Divinópolis, Secretaria de Cultura, Secretaria Especial de Governo, Secretaria Especial de Cultura, Governo Federal. Eu fui um dos contemplados no prêmio da Lei Aldir Blanc, que é uma lei que veio logo quando a pandemia se instaurou mesmo no país, e os artistas ficaram sem como ganhar o pão, trazer o pão para casa. E o nosso trabalho, o trabalho do artista, ele é fazer a arte dele, né? Então o pessoal do teatro vive do teatro, o pessoal da música vive da música, e assim por diante. E aí, com o momento de pandemia, nós ficamos impedidos de poder fazer a nossa profissão, desenvolver o nosso trabalho e consequentemente, trazer o pão para casa. E o Aldir Blanc foi foi um grande compositor brasileiro, e ele faleceu vítima de Covid, né? Então, assim como também foi criada agora a Lei Paulo Gustavo, né, aquele ator que faleceu de Covid também, que é também uma lei para incentivar artistas, porque os artistas em casa, eles não têm como comer, né? Em casa a gente não consegue comer, porque o que a gente faz é buscando, trabalhando, né, na rua, né, para poder trazer o pão para casa. Então essa lei, agradeço, né, aos idealizadores da Lei Aldir Blanc, porque é muito importante, muito relevante para todos os artistas que fizeram, né, vários projetos, vários prêmios, né, foram contemplados para a execução dessas ações. Como o nosso trabalho é justamente a arte, eu fui contemplado dentro do prêmio para fazer uma série de eventos, lives, concertos, palestras. Hoje eu vou falar rapidamente para vocês a importância da música nas nossas vidas. Vocês já imaginaram um dia sem ouvir música? Já se perguntaram se é possível? O ouvido, ele é um órgão tão externo, né, e ele é tão importante para a gente, que mesmo se você não quiser ouvir uma música ou um som, você não consegue. A não ser que você entre para um lugar que não tenha, né, todo fechado, isolado acusticamente. Então, se o vizinho está ouvindo samba, está ouvindo funk, ou está ouvindo Mozart, automaticamente a gente ouve, né? E falando um pouquinho mais sobre a questão do som, para vocês terem uma ideia, é a nossa primeira percepção. Dentro da barriga das nossas mães, nós já ouvimos a voz dela, nós já ouvimos a voz do nosso pai, nós já ouvimos os sons externos. Então, é um dos primeiros sentidos que se forma, e é uma das primeiras percepções que nós temos com o mundo externo. Para vocês imaginarem qual a importância do som na concepção humana. E o som, como sendo uma das primeiras coisas que nós conseguimos absorver do mundo exterior, a música é considerada a primeira arte. A gente sabe que são 7 artes, né? O cinema é a 7ª, mas a música é a primeira, né? E isso para nós é uma grande honra, porque tudo começa pelo som. Se vocês forem analisar, na Bíblia já fala que Deus criou o universo através do verbo, através do som da voz dele, foram criadas todas as coisas que existem. Quando um anjo ia, por exemplo, anunciar alguma coisa para o ser humano, chegavam-se as trombetas. Toda a ideia de céu que nós temos, pelo menos assim, o céu dos gregos, o céu, né, do próprio catolicismo, ele é pintado uma alegoria, né, de que é um local de muita harmonia, de música, os anjos estão lá tocando as suas flautas, as suas harpas. Então a música, ela está presente antes mesmo da humanidade existir. Isso já é uma licença poética que eu faço, né, puxando a sardinha para o meu lado. E a música, ela é uma linguagem universal. Se, por exemplo, nós chegarmos aqui e tiver um japonês, um chinês, um russo, enfim, pessoas de diversas línguas, provavelmente a gente vai ter que escolher uma língua para se comunicar, o inglês ou, sei lá, o espanhol, alguma língua que ambos conversem. No entanto, a música, ela é uma língua universal. Se a gente colocar uma partitura na frente de qualquer músico, de qualquer lugar do mundo, ele vai ler, ele vai tocar junto a mesma música, no mesmo ritmo, no mesmo andamento.
Só vai mudar um pouco a interpretação, porque ela é muito pessoal. Então a música é uma linguagem universal. Ela une as nações, né? Tamanha importância que é isso, né? E a música, ela é formada por 3 elementos básicos. Você tem a melodia, você tem o ritmo e você tem a harmonia. Então, com esses 3 elementos, nós formamos o que nós, músicos e estudantes de música e pesquisadores, entendemos o que seja música. Então, nem tudo é música, né? Estou dizendo isso para dizer, mas aquela música, às vezes aquela música não tem os 3 elementos para ser considerada música, que seria a concepção do conceito de música. Tem um conceito filosófico que diz o seguinte, que o que diferencia os homens dos demais animais é o pensamento. Só que tem alguns filósofos que vão um pouco além. A arte é o que diferencia nós dos outros animais. A nossa vontade, necessidade de produção de arte, de cantar, de fazer poesia, de escrever, de desenhar. Desde criança a gente canta, né, antes de falar, a gente rabisca, desenha antes de escrever. Então a arte, ela está presente conosco na essência, no primeiro momento da concepção. E aí, falando um pouco, né, da parte filosófica mesmo, Platão já dizia o seguinte, que a arte, a música, né, que é no caso específico que eu estou falando aqui, a música, ela é capaz de atingir o mais íntimo e o mais profundo da nossa alma. Ela pode moldar o cidadão para o bem e para o mal. Aí, fazendo um parêntese nos dias atuais, percebam a qualidade da música que é entregue para a gente. Que é entregue, porque a gente pode escolher não ouvir, por exemplo, né? Então tem música que fala de crime, que deprecia a mulher enquanto ser humano, que fala, que sexualiza, né, enfim, de forma muito pejorativa a mulher. Então isso denigre e coloca dentro da nossa essência, dentro dos nossos valores, questões que já foram vencidas, né? Preconceitos e diversas outras coisas ruins que já foram vencidas. Então a arte, ela é muito melindroso nesse sentido. Então a música, é muito importante que a gente tenha cuidado com aquilo que a gente consome. O vídeo, o filme, a música, né, principalmente, porque aquilo entra para dentro da nossa essência e começa a fazer parte da gente, né? Não citando nenhum tipo de música, mas a gente sabe qual que é a boa e qual que a que não é tão boa, né? E ele foi mais além, que ele disse o seguinte, que o uso da educação musical, ele pode abrandar os irascíveis e afastar maus vícios, assim como atrair boas virtudes, coragem, ordem e até mesmo a justiça. Então fica essa mensagem filosófica de Platão para que vocês possam identificar e selecionar melhor o que vocês vão tocar nos celulares, né, nos veículos de áudio que vocês possuam. Benefício da música. A música, existem estudos que falam, né, que a música consegue curar o corpo. Inclusive a música e a medicina eram juntas, era uma ciência única. Enquanto a medicina cuidava do corpo, da questão dos remédios, da questão física, a música cuidava dos aspectos psicológicos, os aspectos da alma. Então, enquanto a medicina cuida do corpo, a música cuida da alma. Então, curar o corpo, fortalecer a mente, liberar o espírito criativo, tudo isso tem a ver com a música. Perceba uma coisa, quando a gente eu falo por mim, quando eu estou assim, muito estressado, eu vou ouvir uma música. Isso me acalma de uma maneira, me coloca assim, numa vibração positiva e alta. E recomendo a vocês, eu imagino que vocês inconscientemente, às vezes, podem até fazer a mesma coisa. A música ajuda a equilibrar o nosso sentimento, a nossa emoção. Mas também, cientificamente dizendo, ela pode reduzir sintomas de transtornos mentais, como depressão. Ao invés de tomar um remédio, vai escutar uma boa música, vai ler um bom livro, né? Depressão, demência ou esquizofrenia. Não vão chegar tanto, né? Mas
que ela nos acalma, que ela nos sensibiliza, que ela nos coloca numa vibração muito mais elevada, ela faz isso. Para vocês terem uma ideia, quem aqui já deve ter assistido o filme que conta a história de Buda, tem um filme que até com o Keanu Reeves, o momento da iluminação de Buda, rapidamente contando, ele estava debaixo de uma árvore e ele escutando um professor de violino dando aula para o seu aluno. Daí ele falou o seguinte, é importante que nós tenhamos equilíbrio, porque se você aperta muito a corda, ela estoura. Se você deixa ela frouxa, ela não dá o som que precisa. Então, para vocês perceberem como que a música, como que o equilíbrio, como que esse conceito de paz, de harmonia, está muito relacionado com a música. Inclusive, a harmonia é um termo musical, né? Bom, então vários outros cientistas, né, se propuseram a estudar sobre a música. Aí eu convido vocês a aprofundarem mais, né, nos estudos de vocês sobre um estudo que é chamado de efeito Mozart. Tá? E aí tem um livro que foi escrito pelo Don Campbell, e ele recomenda o seguinte, ouçam a sonata 448 para 2 pianos de Mozart. Diz o estudo, foi comprovado que essa sonata, os sons dessa música, elas ajudam a aumentar o poder cognitivo das pessoas. Então existe um estudo que foi feito com crianças, com bebês, né? As mães gestando essas crianças, e colocou-se essa música para essas mães ouvirem, né, durante a gestação. Essas crianças nasceram com um poder cognitivo maior do que as que não ouviram. Então, o poder da música. Se nós somos 70% água, né, e a música ela é onda, ela tem a ver com vibração, e ela afeta, né, inclusive a parte do DNA, né, das pessoas, que nós colocamos dentro do nosso corpo coisas boas. Assim como a gente procura se alimentar com comidas saudáveis, né? Se você comer uma maionese estragada, você vai passar mal. Se você ouvir uma música muito ruim, ela vai não te fazer passar mal do ponto de vista físico, mas ela vai te causar mal, de alguma maneira. Depressão, pensamentos suicidas, preconceitos que podem estar voltando para dentro da sua consciência, o próprio machismo, o próprio preconceito diverso, né, que a gente vê muito cantado em algumas canções. Tem uma frase desse autor, que ele diz o seguinte, que a música, ela permite que a criança brinque dentro de nós. Ela permite que o monge reze dentro de nós. Ela permite que o jovem dentro de nós dance. Ela permite que o herói que está dentro de nós supere todos os obstáculos, ou quase todos. Ou seja, é muito profundo, né? É muito importante e relevante, e é importante que a gente leve a sério essa questão. A música entra dentro da nossa vida por dois caminhos, basicamente. Um é pelo talento, ou seja, a pessoa tem desde criança, como o próprio Mozart, com 5 anos já era um prodígio, né? E vários outros, né, no mundo todo tem essa tendência. Mas um outro jeito de se apresentar a música é pela apreciação. Tem gente que gosta de música, às vezes não toca um instrumento, mas é apaixonado com música. Eu acho que todos nós nos encaixamos nesse segmento. Alguns vão tocar um instrumento, outros vão gostar de música. É difícil falar, pelo menos não conheço, alguém que fala, eu odeio música. Não existe essa pessoa, né? Bom, a música, além de todos esses benefícios que eu falei, ela ajuda a acionar as nossas memórias, ela ajuda a brotar sentimentos diversos da nossa mente, né? Por exemplo, essa música que eu toquei agora, Aleluia, para mim ela tem uma série de elementos que falam do bem, da paz, de Deus, de amor, que são elementos positivos que
florescem dentro do meu coração quando eu ouço essa música. E uma outra coisa que a música também é capaz de fazer, ela é como se fosse uma máquina do tempo. Quando vocês escutam, tinha uma música que eu escutava, que eu cantei quando eu formei na pré-escola. Toda vez que eu escutava essa música, eu me emocionava, como no primeiro momento, quando eu tinha 7 anos. Então a música, ela é uma máquina do tempo. Quando vocês ouvirem uma música que foi um momento impactante na vida de vocês, essa música vai fazer vocês voltar naquele dia. Vocês vão sentir a mesma emoção, o gosto, o cheiro, todos os sentimentos, todas as sensações, elas vão vir à tona. Esse é o poder da música. E existem alguns estudos que falam o seguinte, que toda memória que entra via memória musical, ela é mais difícil de ser esquecida. Por isso que a música é usada em tratamento de pessoas que estão com Alzheimer, por exemplo, porque ajuda a desenvolver, a não perder tão rapidamente a memória. Né? E aí eu vou finalizar com duas frases, com uma frase de Platão, né, para finalizar a minha apresentação. E ele diz o seguinte: a música dá alma ao universo, dá asas à mente, voo à nossa imaginação, vida a tudo. Então, Platão é considerado um pai da filosofia, pai de muitos conceitos hoje, que até hoje a gente estuda. Faz gente, como que o homem tantos anos atrás, ele tinha essa visão, essa sensibilidade, né? Foi um mestre de fato. Então, como ele consegue colocar em uma frase vários elementos que eu penso o seguinte: quando a gente pega uma frase de um grande mestre, ali tem tanto conhecimento, não é uma frase simplesmente, falou uma frase. De uma frase, talvez a gente pode ficar o ano inteiro só para decifrar todo o conhecimento que está por trás daquilo, né? Como Jesus falava, conhecer a verdade e ela vos libertará. Pensa como que isso é relevante e impactante e grandioso. E será que nós conhecemos a verdade? Né? Será que nós nos damos esse tempo para conhecer a verdade? E eu posso dizer para vocês com muita certeza, eu estou um pouquinho mais velho que vocês, né? Sendo generoso. Façam as escolhas certas, né? O que eu vim falar hoje aqui foi um pouquinho da arte, um pouquinho da filosofia, né, de vida que eu levo. E é muito conhecimento que tem por trás de uma peça de Mozart, de Beethoven, de Handel. Procurem ouvir mais essas músicas, procurem entender a história desses personagens, procurem avaliar melhor, de repente, o que vocês estão colocando nos ouvidos, né, nos telefones, nos YouTubes, né? Se é realmente aquilo que vocês querem para vocês. Eu falo as meninas, por exemplo, quando você escuta uma música que fala que a mulher é uma cachorra, que não tem uma música assim? Eu acho que essa é leve, né? Tem umas piores. Vocês meninas, vocês acham que vocês são isso? De jeito nenhum. Então assim, não aceitem menos do que vocês merecem, tá? E não deixem que a arte seja usada para poder inserir na cabeça dos jovens, de vocês enquanto cidadãos, ideologias que vão criar separação, porque o homem e a mulher, eles são juntos. Não existe divisão, não existe quem é melhor, né? Se o homem é mais forte, a mulher é que traz a vida. Nenhum de nós aqui veio a esse mundo por meio de um homem. Teve a participação de um homem, mas foi uma mulher que gerou 9 meses na sua barriga. Então a mulher é um ser tão importante quanto o homem. Quem quiser me seguir pelas minhas redes sociais é Walter Caetano, com W, 2 N's. Lá eu falo um pouquinho sobre os projetos, tem aulas de violino. No ano que vem a gente vai começar um projeto nas escolas também. Tem as lives, tem os concertos. Então vou deixar um convite para vocês, que é o seguinte: nessa quinta, às 19 horas, eu vou fazer uma live chamada Esperançar. Esperançar é diferente de esperança. Esperança é ficar passivo. Esperançar é você ter atitude. O mundo precisa de pessoas com atitude, tá? Não adianta ter boa intenção, não adianta ser bonito, não adianta ser talentoso. A gente tem que ir a campo, fazer as coisas. É importante que a gente vá atrás daquilo que a gente quer.
E no dia 19 de dezembro, às 20 horas, tem um concerto com a orquestra, que eu sou maestro, sou fundador também. Vai ser lá na Igreja do Esplanada, às 20 horas, tá? Entrada gratuita. Ficam convidados para vocês levarem seus pais, as namoradas, os namorados, a família, né? Vai ser um prazer, tá bom? Muito obrigado, Andresa, pela oportunidade. Dá tempo aí. Pessoal, silêncio, espera aí.